tempos em que o Poder Judiciário tem sido chamado a tomar decisões que interferem nos poderes executivo e principalmente legislativo, o Alerj Entrevista traz para a discussão as garantias constitucionais que podem estar sendo desrespeitadas, como a inviolabilidade, a imunidade parlamentar e o foro privilegiado. Quem participa dessa conversa comigo é o deputado Paulo Ramos. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista de hoje. Eu é que agradeço, para dizer que eu venho aqui com muita alegria tratar desse tema, que é um tema que exige alguns esclarecimentos. Como eu tive a oportunidade de participar da elaboração da Constituição, promulgada no dia 5 de outubro de 88, eu pensei que, e agradeço mesmo mais uma vez, que a TV Alerj poderia cumprir esse papel de prestar os esclarecimentos de uma forma menos didática, uma forma mais trivial, para que haja uma compreensão do que é inviolabilidade, o que é imunidade e a questão do foro privilegiado, que não significa impunidade, embora tentem, dar esta conotação. Porque esses são preceitos, constitucionais. A gente pode começar falando, por exemplo, como o senhor falou, sobre a inviolabilidade, que está presente na Constituição de 88, no seu artigo 5º, que garante a inviolabilidade a uma série de dados da nossa vida, por exemplo, São invioláveis o direito à vida, as garantias parlamentares... A casa é o asilo inviolável. A casa, o escritório do advogado, tantos outros critérios que são invioláveis para o cidadão brasileiro. Em relação ao parlamentar, ao deputado, o deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Significa o seguinte: o deputado não é alcançado. Ele tem o direito de manifestar as suas opiniões. Não pode ser punido por isso. Voto. O deputado vota de acordo com a sua consciência. Na tribuna da Assembleia Legislativa, existe até alguém que diga a inviolabilidade garante um direito tal que consagra até a irresponsabilidade. O deputado não será responsabilizado por suas opiniões, palavras e votos. Não poderá haver uma ação penal contra um deputado por ele manifestar a sua opinião, ou pelo voto dado em qualquer matéria, quando ele é chamado a deliberar. A tribuna é algo assim, mais do que sagrado. Mas isto vem sendo respeitado? Não. E a imunidade? A imunidade envolve o direito de ir e vir. O deputado só pode ser preso em flagrante pela prática de crime inafiançável. É o que está na Constituição. É a única situação, A única situação. Nós temos visto o quê? Deputados sendo processados por opiniões. Deputados sendo presos, não estando em flagrante. É porque a Constituição diz que o deputado, para ser preso, é preciso que a Casa Legislativa dê autorização para que isso aconteça, e até para que ele seja julgado, O deputado sendo preso em flagrante, o dever de quem efetuou a prisão, da autoridade policial, é comunicar imediatamente à Casa Legislativa, que deliberará se mantém ou se revoga a prisão. Preso pela prática de crime inafiançável. Imaginar, por exemplo, que nós temos no Congresso Nacional deputados que estão condenados, regime semiaberto. Durante o dia, eles permanecem no Congresso Nacional. Podem trabalhar. E à noite... Tem que se recolher. A um presídio. Isto não está contemplado na Constituição. O correto seria, em tendo sido condenado, e para ser condenado tem que ter havido a autorização para que o processo transcorresse. A autorização da Casa Legislativa. Uma vez
condenado decide se mantém ou não o mandato, se caça ou não. Porque aí não fica uma situação excepcional da pessoa estar condenada e cassado o mandato, vai cumprir. Se o mandato não for cassado, o deputado exerce o mandato até o fim e, uma vez encerrado o mandato, ele vai cumprir a condenação penal. Então, nós verificamos isto hoje? Não. E a questão do foro privilegiado? Privilegiado não é quem tem direito ao foro. É o foro que é privilegiado. Isto é um foro especial. Aquelas pessoas que compõem aquela corte de justiça têm o privilégio, a responsabilidade de julgar as figuras que precisam contar com um julgamento mais sereno, longe das paixões. Então, nós estamos vendo no Supremo Tribunal Federal. Vai acabar com o foro privilegiado em relação ao julgamento de deputados e senadores pelo Supremo Tribunal Federal só em atos que correspondam a práticas criminosas em relação ao exercício do mandato. O STF só vai julgar o que tiver a ver com o mandato, Os demais, e durante o exercício do mandato. Os demais casos vão para a justiça comum. Dá a impressão para a opinião pública que os deputados e senadores não querem isso. Mas, na verdade, querem. Já houve casos de deputado ou senador renunciar ao mandato para perder o foro privilegiado, para perder o julgamento pelo Supremo. Porque isso protela o andamento da ação, né? Porque o julgamento no Supremo é único, não tem mais recurso, já é a instância final. A grande questão que causa uma confusão com a impunidade é que o Supremo é muito moroso. O Supremo praticamente nunca julgou ninguém, está julgando o primeiro caso agora. Até o mensalão nem se pensava. Então, obviamente, se eu vou ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e eu termino o mandato, inicio outro, e não chega a hora do julgamento, a pena prescreve, e a morosidade nunca é punida, né? O que precisa ser observado é a morosidade da justiça. Então, eles, inclusive, argumentam que hoje, se houver essa alteração, né, de quem tem ou não o foro privilegiado, o número de parlamentares julgados pelo próprio Supremo ia cair para 5% das ações que tramitam lá hoje. Né? Um caso que alcançou notoriedade maior agora, do ex-senador, ex-governador de Minas, Renato Azeredo. Ele renunciou ao mandato. Ele renunciou ao mandato para quê? Para que o processo fosse transferido para a primeira instância em Minas Gerais. Somente agora que há a discussão da condenação em segunda instância. E aí volta para aquela questão de cumprimento da pena a partir da segunda instância. Mas, na verdade, esse caso é um caso que já é muito antigo, né? Corre o risco, como o senhor mesmo falou, de prescrever, né? Deixa eu lhe dizer. O Supremo Tribunal Federal não é um intérprete da Constituição. O Supremo Tribunal Federal tem o dever de fazer respeitar a Constituição. Não tem poderes constituintes para elaborar uma outra Constituição. A Constituição diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Muita gente diz assim: mas quem tem dinheiro para pagar advogado leva até a última instância. A apresentação de muitos recursos. Ainda recai na morosidade da justiça. Não pode o Supremo Tribunal Federal, ele próprio, decidir que condenado em segunda instância já pode passar a cumprir. É só para a gente explicar, deputado, porque muitas vezes a pessoa que está nos assistindo não sabe exatamente esses termos, né, jurídicos. O trânsito em julgado de uma ação é quando não cabe mais nenhum recurso e aquela é a decisão final
nessa ação, né? Esses recursos, né, infringentes, embargos infringentes, Embargos declaratórios, embargos, tudo isto pode ser visto como medida protelatória, mas pode ser avaliado muito rapidamente. Só se transforma em medida protelatória em decorrência da própria morosidade do judiciário. Porque vamos pegar o caso dos chamados pobres, os presos comuns, que estão aí superlotando os presídios. Que dependem da defensoria pública, né? Não podem pagar um advogado. Olha o que faz o Poder Judiciário. Nós temos presos provisórios, presos preventivamente, que já estão presos provisoriamente por um tempo maior do que a pena máxima prevista no Código para aquele crime. Não poderia ser provisório nem preventivo nem de jeito preventivo. nenhum, né? E aí tem casos também em que permanece preso e, quando condenado, a pena aplicada é menor do que o tempo que já... Aí eles fazem o quê? Eles vão em cima do Poder Executivo. Entram com uma ação contra o Estado. O Poder Judiciário não gasta um tostão com qualquer preso. Não é o Poder Judiciário que alimenta, não é o Poder Judiciário que guarda, não é o Poder Judiciário que tem que cuidar da saúde. Quem faz isso com seu orçamento é o Poder Executivo. Aliás, eu aqui na Assembleia Legislativa, eu aprovei um projeto que está aí ainda sob apreciação agora do Judiciário por causa de uma ação que considerou inconstitucional. E eu, para provocar o Poder Judiciário, isso eu fiz como sendo uma denúncia. Falei que o preso provisório só ficaria nos presídios administrados pelo Poder Executivo por um tempo máximo de 180 dias, que já é muito. 180 dias. A partir daí, não havendo julgamento, o preso seria transferido ou será para o Poder Judiciário. Ele que cuide, ele que tenha o seu sistema prisional para os presos provisórios. Tenho certeza absoluta que haverá muito mais agilidade. Quando o Poder Judiciário arcar com as despesas, passar a ser o tutor desses presos, seguramente a aplicação, o sistema de justiça criminal seria muito mais ágil, ou será muito mais ágil. E eu ainda defendo que a execução da pena seja uma responsabilidade do Poder Judiciário, até porque tem a vara de execuções penais. Isto é, todo o sistema de justiça criminal sob a responsabilidade do Poder Judiciário, inclusive a execução da pena, o cumprimento da pena. Porque a impunidade, ela decorre principalmente da morosidade do Judiciário. São muitos os casos, mas muitos, de prescrição, especialmente em relação ao colarinho branco. Deputado, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta debatendo esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, saia daí.